Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje encerrar o módulo 6 do nosso seminário teológico Palavra de Vida. Doutrina sobre Deus. Nesse módulo nós estudamos a doutrina sobre Deus, muitas coisas a respeito de Deus, e agora nós vamos fazer uma revisão desde a videoaula 1 até a videoaula 16 de tudo aquilo que nós conversamos, falamos a respeito da doutrina de Deus. A matéria está na descrição do vídeo. São 16 aulas que nós vamos explanar rapidamente. Para o vídeo não ficar longo, eu vou evitar citar referências, coisas desse tipo. E o irmão havendo interesse, você vai no módulo correspondente, lá na playlist do módulo 6, e você pesquisa, que ali cada aula está com o leque aberto, com muitos conteúdos, com muitos comentários. Então vamos tentar fazer uma breve revisão para também não ficar cansativo, ser bastante objetivo, e eu vou me prender muito na leitura, e o conteúdo está na descrição do vídeo. Resumo da videoaula 1. Fizemos uma introdução à grandeza de Deus. Falamos sobre ontologia. Ontologia é o estudo do ser. Então, a ontologia de Deus é o estudo do ser de Deus. É o que nós fizemos nesse módulo 6. Falamos um pouco sobre a grandeza. A gente falou da grandeza de Deus. Então eu fiz um comentário sobre a grandeza física. A grandeza física é uma grandeza mensurável. A gente pode medir, expressar em números, escalas, tabelas, gráficos, termômetro, A dilatação dos gases, a dilatação do ferro, na linha de trem, por exemplo, numa ponte que tem aqueles espaçozinhos entre as barras de ferro. Aquilo é para evitar, por causa da dilatação do ferro. E nós falamos que Deus não tem uma grandeza física. A grandeza de Deus ela é imutável, ela é inacessível. E uma coisa que eu considerei na aula é o seguinte: nós conhecemos de Deus apenas aquilo que Ele se revelou para nós, por meio da sua palavra, que é a revelação especial. Trabalhamos dois conceitos importantes. O conteúdo está na descrição do vídeo, tá? De repente você está acompanhando aí na leitura também. Dois conceitos importantes sobre Deus. A transcendência, quer dizer, Deus além dos limites, aquele Deus no alto e sublime trono. E tem a imanência, é o Deus conosco, é o Deus em nosso meio, atuando em nossas vidas e atuando na criação e por meio da criação. Na aula 2, nós já aprofundamos um pouco mais a respeito da transcendência. A transcendência de Deus nós associamos à soberania, o poder, o domínio de Deus. Ele interfere no mundo e na história de acordo com a sua vontade. Deus ele interfere por meio de milagres. Isso é a transcendência de Deus. Quando Deus interfere no mundo por meio de milagres, é a transcendência de Deus. É Ele agindo. Agora tem a imanência de Deus, que Deus também ele interfere, mas usando a criação como instrumento. Ele pode usar as nações, como ele usou a Babilônia, a Síria, no Antigo Testamento, e também no Novo Testamento. Usou o Império Romano também, todo aquele contexto. Eu gosto de dizer isso, que Deus é o Senhor da história. É a caneta de Deus que escreve a história, não é a caneta do homem que escreve a história. A caneta do homem escreve aquilo que Deus ditou, certo? Mas hoje nós podemos dizer que a imanência de Deus está na igreja. Por quê? Porque por meio da igreja, Deus ele está interferindo no mundo, Deus está influenciando o mundo, porque a igreja prega a mensagem da salvação. Então entenda isso,
o Deus transcendente é aquele Deus no alto e sublime trono que a gente não consegue acessar, o Todo-Poderoso. E o Deus imanente é o mesmo Deus, mas agora ele está se manifestando no mundo, ele está se manifestando na criação. O resumo da videoaula 3, nós trabalhamos 3 conceitos da filosofia, né? O ser, o ter e o pertencer, e fizemos uma aplicação cristã sobre esses termos. Falamos do teísmo, o tipo de teísmo, quais são os tipos de teísmo? Teísmo é que crê em Deus, né? É o monoteísmo, é o politeísmo, e no politeísmo nós temos o enoteísmo. O que é enoteísmo? Há vários deuses, mas existe um Deus maior. Na mitologia grega é Zeus, o maior deus do Olimpo. Se eu não me engano, no panteão, né, no conjunto de deuses dos romanos, é Júpiter. Júpiter é o equivalente a Zeus. Eles fizeram uma correlação. Nós estudamos isso no módulo 1 desse seminário. Os 12 deuses do Olimpo e a correlação entre os deuses gregos. Há vários deuses, mas há um Deus maior. Esse é o enoteísmo. As 3 religiões monoteístas que creem em um só Deus, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. O Deus do cristianismo é uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós cremos na doutrina da trindade, que será o estudo, permitindo Deus, do nosso próximo módulo. Nós estudamos sobre Jesus, estudamos sobre o Espírito Santo, estudamos sobre Deus e agora vamos estudar sobre a trindade. Alá é o Deus do islamismo. O Alá não é uma trindade. Por isso a gente não pode dizer, quando está se referindo a Alá, está se referindo a Deus. Não. Num contexto amplo, seria. Mas se você for mais a fundo, não. Por quê? Porque Alá é o Deus do islamismo, ele não é uma trindade. O Deus do cristão é uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E tem o Deus do judaísmo, né? que é o nosso Deus também, o Deus de Israel. É o Deus de Israel, mas eles não creem na trindade, não receberam Jesus. Nós conhecemos essa história a respeito do judaísmo. Mas as três religiões monoteístas, cristianismo, islamismo e judaísmo. Panteão, do grego é panteós. Pan é tudo, tudo ou todos, dependendo da aplicação, né? Jogos pan-americanos, quer dizer, os jogos das 3 Américas, América do Norte, América Central e América do Sul, de todas as Américas, né? Então, pan significa tudo ou todos, do grego. É um conjunto de todos os deuses, dos gregos e dos romanos. Então, quando falar panteão, ou panteós, panteão, você lembra o conjunto de todos os deuses. Mas também o panteão se refere ao templo desses deuses. Nós falamos isso no módulo 1 do seminário. Se você não conhece, começa desde o módulo 1, estamos no módulo 6. Vamos retomar esse trabalho e pretendemos gravar em breve o módulo 7, que é a Trindade. Vamos dar continuidade, porque é muito conteúdo para compartilhar com os irmãos. São aproximadamente 25 módulos, permitindo Deus. O resumo da videoaula 4, teologia do processo, filosofia do processo, o teísmo aberto, ou abertura de Deus, ou teologia da abertura. Foram assuntos que nós falamos. Não vamos estender aqui agora, porque se você quiser saber sobre isso, vai lá no módulo 4. Referências bíblicas usadas pelo teísmo aberto, é uma outra forma de teísmo, para fundamentar as suas afirmações. O que é o teísmo aberto? Ele abre assim O teísmo aberto traz aquela ideia de que Deus ele não é o todo-poderoso, de que Deus ele tem, de que, por exemplo, o arrependimento, fala do arrependimento. Porque a Bíblia diz que Deus se arrependeu. A gente tem que ver qual é o contexto que aquela palavra arrependimento está. E que muitas vezes a palavra arrependimento ali
Talvez se fosse outra palavra na tradução do hebraico, se fosse outra palavra na tradução, talvez o texto ficasse mais bem traduzido. Mas aí teve a tradução da palavra arrependimento. Então, temos que ver, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Peraí, vamos ver o que significa isso. Nós fizemos essas considerações lá na aula, né? Na videoaula 4. A palavra arrependimento tem vários sentidos diferentes de acordo com o contexto. Deus, por exemplo, fala que Deus não sabe se Abraão seria fiel. Deus ele não sabia se Abraão ia ser fiel. Por isso que ele pediu para sacrificar Isaac para ver se Abraão ia ser fiel. Deus sabia da fidelidade de Abraão. Eu creio que Deus ali queria provar a Abraão que Abraão era fiel. Abraão, eu quero te provar que você é fiel, porque Deus já sabia que Abraão era fiel. Deus não ia lá, e será que Abraão vai sacrificar Isaac mesmo? Será que ele vai ser fiel? Deus já conhecia o coração de Abraão. Então nós falamos um pouco de referências bíblicas, também no módulo 4, e apologética bíblica. Resumo da aula 5. Estamos com chuva aqui, irmãos. Está dando um pico de luz aqui de vez em quando. Mas nesse momento eu não preciso da internet. Eu estou gravando e o notebook tem bateria. Então, se acabar a luz, eu fico só no escuro. Resumo da videoaula 5. Falamos sobre deísmo, a diferença entre teísmo e deísmo. As duas linhas de pensamento creem na existência de Deus. Mas o teísmo é o nosso Deus, é o Deus que interfere, que age na humanidade. Agora, o deísmo fala que Deus criou o universo e deixou o universo à sua própria sorte. Como o relojoeiro dá a corda no relógio e deixa o relógio funcionando. Mas o nosso Deus é o Deus que interfere na história. Falamos sobre o panteísmo, né, a origem do termo, que nós explicamos agora há pouco, todos os deuses. O panteísmo e a Bíblia. Falamos sobre o ateísmo, a origem da palavra ateísmo, né? Esse A aí traz um negativo, né? Ateísmo é não Deus. Aí nós fizemos um viés atualizado na aula, falamos da época atual, falamos um pouco sobre a Suécia, que é considerado o país mais ateu do mundo, de acordo com as referências pesquisadas. Quer saber sobre isso? Vai na videoaula 5. Videoaula 6. O que são os atributos de Deus? Muito importante sabermos. Os atributos de Deus são as qualidades de Deus ou perfeições de Deus. São expressões sinônimas. Atributos de Deus. Nós temos os atributos comunicáveis e os atributos não comunicáveis. Atributos comunicáveis são aqueles atributos que Deus não... Os atributos não comunicáveis ou incomunicáveis são aqueles que Deus não compartilha. A seidade, eternidade, unidade, imutabilidade, infinitude, onipresença, onipotência, onisciência, soberania, domínio, né? Tudo isso Deus não compartilha conosco. E atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha. Amor, amai-vos uns aos outros, diz que Deus é amor. Bondade, que Deus é bom, que a gente pode ser bom também. Misericórdia, que Deus é misericordioso. Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Sabedoria, Deus nos dá o espírito de sabedoria. Justiça, podemos ser justos. Santidade, sede santos porque eu sou santo. Veracidade, quer dizer, é ser verdadeiro. Liberdade, Deus nos dá liberdade para escolher, para definir o que a gente quer. Até liberdade, se a gente quer ou não segui-lo e servi-lo. Paz, Jesus nos deixou a paz, Jesus é o príncipe da paz. Então são atributos comunicáveis, são aqueles atributos que Deus compartilha conosco. E os incomunicáveis, ele não compartilha conosco. Mais fácil dizer, onipotência, onipresença, onisciência. Entre outros, né, conforme nós dissemos aqui.
Resumo da videoaula 7. Significado da palavra revelação, tirar o véu, tirar aquilo que encobre. A revelação de Deus é sua auto-manifestação ao ser humano. Deus se revelou ao homem para ter um relacionamento com ele. O relacionamento com Deus, como se fosse uma moeda de duas faces. O nosso relacionamento com Deus é assim. Nós fomos chamados para adorar e para servir. Uma vida de adoração e uma vida de serviço. Adoração, texto da Epístola de Pedro, é o sacerdócio santo. Louvamos, adoramos, oramos, devocional, o nosso culto a Deus, a nossa vida espiritual. Oramos intercedendo por alguém. E temos o serviço, que é o sacerdócio real. Somos embaixadores de Cristo, a serviço do reino. Quando evangelizamos, fazemos visitas nas casas, asilos, hospitais, pregamos ao ar livre, anunciamos a mensagem da salvação, folhetos, trabalhando com folhetos, tudo que diz respeito a gente levar a mensagem da salvação é o sacerdócio real. Sacerdócio real é serviço. Sacerdócio santo é oferecer a Deus sacrifícios espirituais, é culto. Muitas vezes você está no sacerdócio santo e está exercendo um sacerdócio real. A pessoa está tocando instrumento, louvando a Deus, ela está adorando e ela está prestando um serviço. O pastor, o pregador está levando a palavra, está levando o ensino e ele está pregando, ele está fazendo o sacerdócio santo e o sacerdócio real. Mas em alguns momentos, quando você está em casa orando, jejuando, buscando a Deus, intercedendo, aí você está fazendo um sacerdócio santo. Na hora que você fala de Jesus para alguém, você está fazendo um sacerdócio real. Em alguns momentos é mais perceptível a separação. Em outros, entendemos que há uma mistura, né, dos dois. A importância da revelação de Deus. Por meio da revelação de Deus, temos condições de conhecê-lo. Como eu disse, dentro daquilo que Deus se revela a nós. Conhecemos a revelação de Deus pela palavra. Tipos de revelação. Revelação geral e revelação especial. Nós estudamos a revelação geral por meio da natureza. A natureza denuncia a existência de Deus. Aquele senso que nós temos de fazer o certo e o errado, aquele algo moral, aquela lei moral implantada dentro do nosso coração, isso é a revelação geral de Deus. A pessoa, o camarada pode ser ateu convicto, não crê em Deus, mas ele sabe que roubar é errado. Por quê? Porque existe uma lei moral dentro dele. Essa lei moral foi Deus que colocou. E temos a revelação geral e temos a revelação especial, que é pela palavra de Deus. A revelação geral, ela é chamada de revelação não verbal. Deus se manifesta por meio das coisas criadas, a natureza, e por meio da lei moral implantada no coração do homem. E tem a revelação especial, né? O verbal, que Deus se manifesta por meio da palavra. É a resumo da videoaula 8. Revelação especial de Deus ou revelação verbal. Deus falando ao homem diretamente, falou com Abraão, falou com Moisés, por meio de sua palavra escrita no Antigo e no Novo Testamento, por meio dos profetas, né? Nós temos profetas literários e não literários. Literários são os profetas que escreveram os livros, Jeremias, Oséias, e os profetas não literários são aqueles que não escreveram. Exemplo, Eliseu e Elias. Nós temos os profetas que viveram no pré-exílio, no exílio e no pós-exílio. Temos os profetas que são classificados como messiânicos e não messiânicos. Temos os profetas maiores e os profetas menores. Então são classificações dos profetas que a gente vai ver também quando estivermos estudando no Antigo Testamento o assunto sobre os profetas. A revelação de Deus em Jesus Cristo. Jesus é a perfeita revelação de Deus. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai.
As etapas mencionadas anteriormente se referem à revelação progressiva de Deus. Grava esse termo, é interessante. Revelação progressiva de Deus. Hoje Deus nos fala por meio da palavra e por meio do Espírito Santo. E Jesus é a revelação perfeita de Deus, né? Falamos sobre teofanias, manifestações de Deus, de modo sensível, de modo perceptível. Sensível porque são percebidas pelos nossos sentidos, visão, audição, olfato, tato e paladar. Nosso corpo se comunica com o mundo exterior por meio dos 5 sentidos. Deus se manifestou a Abraão na sarça ardente, quando o anjo lutou com Jacó, foi o anjo do Senhor, a coluna de nuvem e de fogo no deserto. Então Deus ele foi se manifestando progressivamente. No jardim do Éden, Deus ele se manifestou, conversando com Adão e Eva, com Adão, né? Ia todo final da tarde estar com Adão. Deus se revelou na aliança com Noé, no chamamento de Abraão. Eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, né? Quando os anjos visitaram Abraão. Deus revelou a Isaac e a Jacó, a Moisés, a abertura do Mar Vermelho, caminhando no deserto por meio das colunas de nuvem e de fogo, a revelação do tabernáculo, a glória do Senhor que encheu, né, o tabernáculo, apareceu ao pai de Sansão, apareceu a Gideão, apareceu a Josué. Deus se revelou na época dos reis, usando os profetas Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel e os profetas menores. A Trindade Divina é revelada somente no Novo Testamento. Vamos falar sobre esse assunto no próximo módulo. E como eu disse, a revelação por meio de Jesus Cristo, a revelação completa, a encarnação do Verbo, vida e ministério de Jesus, morte na cruz do Calvário para nos salvar, ressurreição, ascensão ao céu e a sua volta. Jesus foi a revelação perfeita e completa de Deus. Deuteronômio 29 e 29, é fácil de gravar essa referência que diz assim: as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as não reveladas pertencem a Deus. Revisão da aula 9, o Deus de pactos, ou Deus de aliança. Deus fez aliança com o homem para ter um relacionamento com ele e para se revelar a ele, para suprir a necessidade do homem, o ser, o ter, o pertencer, né? Consideramos sobre isso. A aliança em Jesus é a chamada de superior aliança, é a superior aliança. Nós temos 2 tipos de aliança: aliança condicional, que Deus fez com o homem, aliança, 2 tipos de aliança. A condicional, a contrapartida do homem, o homem tem que cumprir uma condição. E a incondicional, que não depende de condições. Deus cumpre a palavra sem condições. Deus não impõe condições para cumprir a sua promessa. Então nós temos as alianças, a incondicional e a condicional. Alianças firmadas com Israel, abraâmica, mosaica, palestina, que é da terra, a davídica, e as alianças firmadas com a humanidade, a adâmica, que divide-se em 2, a aliança da graça, depois da queda, e a aliança edênica, que foi antes da queda, mas vamos chegar aqui. Então nós temos a aliança adâmica, que se divide em 2, né? E temos a aliança noética, que Deus fez com Noé, e temos a nova aliança, que Deus fez em Jesus. Aqui eu vou discriminar melhor. O estudo das 7 alianças. Para efeitos didáticos, vamos dividir a aliança adâmica em 2. Aliança edênica do Éden ou aliança da inocência, quando o homem não tinha pecado. Essa foi condicional. Aliança da graça ou aliança da consciência, incondicional. Quando o homem pecou, ele saiu da dispensação da inocência para a dispensação da consciência, pois se tornou conhecedor do bem e do mal. Aliança noética, incondicional. Deus disse: eu nunca mais vou destruir a terra com água.
aliança abraâmica, incondicional. Abraão, esta terra eu vou dar à sua descendência. Deus não falou, Abraão, se você for bonzinho e obediente, eu vou te dar essa terra e para a sua descendência. Deus não falou isso. Deus falou, Abraão, eu vou dar essa terra para a sua descendência. Foi incondicional. Então, eu não vou aqui ficar explicando cada uma, porque senão vai prolongar muito o vídeo. Vai lá no módulo 9 e assiste o módulo que fala o Deus de pactos, o Deus de aliança. E nós temos a aliança palestina ou da terra, né, que é incondicional, também feita a Abraão. Lá eu estou explicando todas essas alianças. O resumo, a revelação positiva de Deus e a revelação negativa de Deus. Aquilo que Deus revelou e aquilo que Deus não revelou. Deuteronômio 29, aquilo que Deus revelou pertence a nós e aos nossos filhos, aquilo que Deus não revelou pertence a Ele. E lá em Atos capítulo 1, versículo 6 a 8, os discípulos perguntaram, Senhor, será esta época que tu virás restaurar o reino de Israel? E Jesus respondeu, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então, quer dizer, há coisas que Deus não revelou. Seria como se fosse uma revelação negativa de Deus. Aquilo que Deus não nos revelou. E a revelação positiva é aquilo que Deus nos revelou e que nós encontramos dentro de sua palavra. Algumas metáforas bíblicas relacionadas a Deus, que Deus é fogo consumidor, a galinha que ajunta os seus pintinhos, né, como Jesus falou, torre forte, refúgio. Vimos lá no módulo 10 o conceito de baluarte. Quando você fala, Deus é meu baluarte, você está querendo dizer que Deus ele é a sua fortaleza, Ele é a construção segura. Jesus é o nosso baluarte, Jesus é o nosso castelo forte. Baluarte lembra de fortaleza, aquele castelo forte, né, todo guardado, protegido, aquela torre muito alta, difícil acesso, você está protegido, isso significa baluarte, é fortaleza. Deus também é chamado de rocha, né? Tem até aquele hino, né? Rocha eterna, meu Jesus, chamado de pastor, de escudo, de sol. Então são alguns exemplos de algumas figuras de linguagem usadas para se referir a Deus. Aqui agora nós vamos entrar num conteúdo longo que fala sobre os nomes de Deus. Então aqui eu vou mais ler porque já está autoexplicativo e vai ser necessário ter um resumo lá na descrição do vídeo e aí nós vamos fazer essa leitura para a gente poder entender os nomes de Deus aqui. Eu vou evitar de ficar lendo as referências, tá? Os nomes de Deus revelam suas características. Qual é o nome de Deus? É o tetragrama sagrado. Yud, Re, Vav e Re. São as letras do hebraico que representam o nome sagrado. Esse nome não tem pronúncia. Com a vocalização tem-se uma pronúncia aproximada, Jeová ou Javé. Porque o hebraico é um idioma consonantal, ele tem somente consoante, ele não tem vogal. Então os maçoréticos fizeram aqueles pontinhos, sabe aqueles pontinhos? Pega o hebraico bíblico, não tem os pontinhos ali, debaixo das letras? Esses pontinhos, eles são os sons das vogais, aquilo representa vogal. Você tem que saber qual pontinho representa qual vogal, aí você forma ali uma sílaba. E também saber qual é a consoante que representa cada letra, né? O B, o U, né? O U é uma vogal, então você tem que trabalhar com esse conhecimento, mas tem que estudar essas letras. Mas o interessante é isso, que o hebraico ele é um idioma consonantal, ele não tem vocalização, mas os maçoréticos fizeram isso para poder facilitar, né, a aprendizagem do hebraico, para não perder o idioma. Tem toda uma história envolvida aí, né? E a Bíblia o hebraico bíblico usa esses pontinhos aí no hebraico, né? Mas o tetragrama sagrado, ele não tem
tradução. Quando coloca essas vogais, aí tenta-se traduzir mais ou menos como Jeová ou Javé. Adonai substitui o tetragrama sagrado na leitura, significa meu Senhor. Olha que lindo, irmãos. Adonai tem um sentido mais profundo, significa Senhor absoluto. Senhor absoluto, Deus com total autoridade. O meu Senhor com total autoridade sobre a minha vida. Não é simplesmente o meu Senhor, mas é o meu Senhor que tem total autoridade, total domínio sobre a minha vida. Essa é uma verdadeira entrega. Na sua Bíblia, você já deve ter percebido no Antigo Testamento que a palavra Senhor está com letras maiúsculas. Esse Senhor aí é o Adonai. E o Adonai, ele substitui o tetragrama sagrado. Então, toda vez na Bíblia que tem a palavra Senhor, no original hebraico, está escrito o tetragrama sagrado, que o judeu não pronuncia. No lugar do tetragrama sagrado, ele pronuncia Adonai. Isso acontece no Antigo Testamento em muitas Bíblias. No Novo Testamento, com letras minúsculas, né, a palavra é Kyrios. Kyrios do grego significa Senhor. Kyrios era um termo usado para se referir à divindade. Então, quem era Kyrios? Só o imperador. Só o imperador que era Kyrios. Aí no Novo Testamento, nos ensinos, os apóstolos falam que Jesus é Kyrios. E Kyrios só era atribuído a quem tinha divindade. O imperador era um deus para os romanos. Aí Jesus Cristo Kyrios, né? Jesus Cristo Senhor. Então, por aí você já vê que já estava atribuindo essa divindade a Jesus. Jesus estava sendo, não era qualquer Senhor, Jesus era o Senhor Kyrios. E aí o que acontecia? Com isso os romanos também não gostavam. E não adorava mais o Kyrios imperador, porque agora adorava o Kyrios Jesus Cristo. Aí por isso uma das razões que os cristãos foram perseguidos no Império Romano, matéria do módulo 1 também, se você quiser estudar um pouquinho da história da igreja. O tetragrama sagrado é mais usado quando Deus trata diretamente com Israel. Adonai é usado quando Deus lida com os gentios. No Antigo Testamento, o tetragrama sagrado pode ser substituído pela palavra hebraica Hashem, que significa o nome. Então pode ser Hashem ou Adonai. A palavra Adonai é usada em expressões como Shalom Adonai, a paz do Senhor. Não é Shalom Adonai, é Shalom Adonai. Ah, mas por que é Shalom e não Shalom? Porque não é qualquer paz, é a paz do Senhor. Isso se chama construto no hebraico. E esse construto aqui, representado pelo do, né? Pelo possuidor, ele provocou uma mudança na vogal. Então, de Shalom passou Shalom. Mas isso é coisa de gramática, né? Do hebraico. Mas o importante é falar. Você quer falar certinho, você fala Shalom Adonai e não Shalom Adonai. A expressão Adonai Kadesh está relacionada com a santidade de Deus e significa o Senhor é santo. El ocorre 208 vezes no Antigo Testamento. É o nome mais usado para se referir a Deus. O nome mais usado para se referir a Deus é Elohim. Elohim, Elohim. El, nos idiomas semitas, traz a ideia de aquele que é forte. Olha uma coisa interessante. El era o nome do deus-chefe do panteão cananeu. Panteão é o termo romanizado de panteós do grego, que significa todos os deuses. Enoteísmo, já falamos sobre isso hoje. Crença em vários deuses, sendo que um é supremo em relação aos outros. Um é o deus-chefe, vamos assim dizer. Na mitologia grega, o deus supremo é Zeus. O El é o deus supremo dos cananeus, do panteão cananeu. No Antigo Testamento, o termo El aparece como um nome composto. Por exemplo, El Shaddai, que significa o Deus Todo-Poderoso. Se quiser saber mais detalhes, porque aqui parece que eu estou atropelando, precisa ir lá no
no resumo da videoaula 11 para você ver. E agora o resumo da videoaula 12, falando sobre o Elohim, né? Elohim, o Elohim. Aqui tem uma coisa, irmãos, interessante. Duas linhas de pensamento. Uma linha de pensamento defende que Elohim, está se referindo à Trindade, porque está no plural. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. Tá? Elohim no Antigo Testamento. Ali já está implícita a Trindade. Essa é uma linha de pensamento teológica. Tem uma outra linha de pensamento que vai mais para o lado da gramática hebraica. O Elohim é um plural majestático. O plural majestático é usado para engrandecer alguém ou algo. E o que fortalece esse plural majestático é que o verbo seguinte, bará, né? Elohim bará, né? Deus fez. O verbo bará, o verbo seguido de Elohim, ele está no singular. Então, isso, porque se tivesse no plural, seriam eles fizeram. Mas como está no singular, isso reforça que é plural majestático. O verbo está no singular, não está no plural. Então, isso é um plural de exaltação. Igual, por exemplo, se o judeu antigo quisesse falar assim, que cavalo bonito, que cavalo, ele falaria, que cavalos. Se fosse assim, que árvore bonita, aquela árvore frondosa, né? Que árvore bonita, ele falaria assim, que árvores. Ele colocaria no plural para poder engrandecer, né? O objeto ou a pessoa. No caso, o escritor bíblico usou Elohim aqui, por exemplo, em Gênesis 1:1, para engrandecer a obra de Deus, estava engrandecendo Deus em sua obra. Tanto é que a palavra Elohim, né, em outros textos bíblicos, ele pode ser traduzido como deuses ou como anjos, dependendo do contexto que ele tiver aplicado. Quando Elias disse assim, se Baal é Deus, Baal vai fazer descer fogo do céu. Agora, se o Senhor é Deus, o Senhor vai fazer descer fogo do céu. Quando Elias disse, se Baal é Deus, essa palavra Deus no hebraico está Elohim. Agora, se o Senhor é Deus, está em Elohim também. Então, quer dizer, o Elohim ali se referiu a Baal e se referiu a Deus. O verdadeiro Elohim, né, ia mandar fogo do céu. E foi o Deus de Israel que mandou. Mas então, quer dizer, a palavra era aplicada de outras formas também. Não somente dizer que era o nome de Deus. Nós não podemos dizer que Elohim é o nome de Deus, tá bom? Mas em algum momento ele fez referência a Deus, como em Gênesis 1:1, Elohim, que seria mais entendido como plural majestático, mas não como a presença da Trindade divina, de acordo com quem defende a questão do plural majestático. Mas a outra linha de pensamento teológica defende que ali está implícita a Trindade divina. São linhas de pensamento e ficar debatendo sobre isso, o rico é conhecê-las. Agora, ficar debatendo, cada um vai crer naquilo que sentido no coração, né? Não é heresia. Se for heresia, aí é mais problemático. Mas se não é heresia, é apenas interpretações diferentes da Bíblia, não há problema para ficar criando caso com relação a isso. Nós também já estudamos um pouco sobre heresia no módulo 1, no módulo 2, abordamos sobre heresiologia, né? Heresiologia e sobre apologética cristã, a defesa da fé cristã. Continuando, El Eloá é o Deus pessoal, é o Deus próximo, é o Deus de relacionamento, é o Deus poderoso. Então, El Eloá é o Deus do relacionamento, é o Deus próximo. El Roi, o Deus que vê Agar no deserto. Em Gênesis 16:13, ela falou, né, o Deus que vê.
Resumo da videoaula 13, continuando nomes de Deus. El Olam significa o Deus eterno. El Elohe Israel significa o Deus é o Deus de Israel. El Gibor, Deus Todo-Poderoso ou Deus Forte, Isaías 9:6. É importante fazer esse comentário aqui dessa referência. Refere-se à divindade de Jesus no Antigo Testamento. É o Antigo Testamento chamando Jesus de Deus Forte, Pai da eternidade. Um menino nos nasceu, o menino porque é de Maria, um filho se nos deu, o filho porque é Jesus, o Filho de Deus. El Shaddai, o Todo-Poderoso ou Todo-Suficiente. Talvez signifique Deus das montanhas. Para os judeus, montanha trazia ideia de fortaleza, de majestade, de imponência, né? Tem o Monte Horebe ou o Monte Sinai, que é a mesma coisa. Deus manifestou o seu poder no Monte Carmelo, também, lá com Elias e os profetas de Baal. Então é o Deus da montanha. Gênesis 17:1. Quando Deus disse a Abraão, eu sou o Todo-Poderoso, El Shaddai. Em grego, o termo El Shaddai é Pantocrator. Lembra do pan? Panto, no caso aqui, panto, todo. Krator, poder. Democracia, o poder do povo, né? Então é democratos, né? Democracia, o poder do povo. Então aqui Pantocrator, todo poder, então o todo-poderoso. Em grego, kratos é poder e pan é todo. Pantocrator, o todo-poderoso, tem todo poder. No latim é omnipotens, onipotente. Número 11, mais um nome aqui, né? O número 10, El Elyon, Deus Altíssimo. Lá em Gênesis 14:18, Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Elyon significa alto, elevado. Elyon significa alto, elevado. El significa Deus. El Elyon, Deus do alto, Deus elevado, Deus Altíssimo. Resumo da videoaula 14, agora os nomes de Deus com a combinação Jeová. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Eu não vou falar as referências bíblicas não, irmãos, senão, porque está lá tá na videoaula 14, tá? Senão vai demorar muito. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. O Jeová Jireh, quem falou foi Abraão. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, quem falou foi Moisés. Jeová Elohim, Senhor Deus. Origem dos céus e da terra. Está em Gênesis 2:4. Jeová Rafá, o Senhor que sara. Jeová El, Senhor Deus. Quem falou foi Moisés. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Quem falou é Gedeão. Jeová Ra, o Senhor é meu pastor. Salmo 23. Jeová Tzidkenu, o Senhor justiça nossa. Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Jeová Sabaoth. Amém, irmãos? Esse ot aqui é um O mais fechado. Não tem O aberto no hebraico. Não é Sabaote, não. É Jeová Sabaoth. Jeová Shammah, o Senhor está ali. Ezequiel. Continuando aqui, agora é no resumo da aula 15. Jeová Elion, o Senhor Altíssimo. Jeová Mekdeshem, o Senhor que santifica, que torna santo. Jeová Maquê, o Senhor que destrói completamente o mal, ou o Deus que pune. Ideia de disciplina, tem Ezequiel 7:9. Jeová Gimolã, o Deus que recompensa. Jeová Eloheca, o Senhor teu Deus. Jeová Eloheno, o Senhor nosso Deus. Jeová Osseno, o Senhor nosso Deus também. Jeová El, Senhor Deus. Interessante, né? Jeová Eloheno, o Senhor nosso Deus. Jeová Rosseno, o Senhor nosso Deus. Jeová Tzidkenu, Senhor justiça nossa. Você vê que esse N e U aí, ele traz a ideia da primeira pessoa do plural, né?
do nosso, do possessivo nosso. Nós, Jeová Tzidkenu, Senhor justiça nossa. Jeová Eloheno, Senhor nosso Deus. Jeová Rosseno, Senhor nosso Deus também. Jeová El, Senhor Deus. Jeová Elohim, Senhor Deus. Jeová Meler, Senhor Rei. Meler é rei em hebraico. Meler Davi, o rei Davi. Resumo da aula 16. Jeová Bore. Tem alguns nomes aqui que eu posso tropeçar na pronúncia, que agora vem uns nomes bem difíceis aqui, tá, irmãos? Jeová Bore, o Senhor Criador. Jeová Megina, o Senhor é meu escudo, meu protetor. Jeová Selá, Senhor, minha rocha. Jeová Margesse, o Senhor é minha esperança. Jeová Rail, Jeová Cail, Senhor, minha rocha, minha força. Jeová Ishmilkahama, Jeová homem de guerra. Ishmilkahama, Jeová homem de guerra. Tem uns aqui que é meio difícil mesmo. Jeová Kirajak, Senhor nosso legislador. Jeová Shafat, Senhor nosso juiz. Jeová Caina, o Senhor é zeloso. Jeová Gibor, o Senhor é o nosso guerreiro poderoso. El Hagadol, Senhor, o grande Deus. El Deá, o Deus da sabedoria. El Hakadosh, Deus o santo. El Emuná, Deus fiel. El Hashamaim, Deus dos céus. Aí na videoaula 16, eu abri um pouco mais o leque, explicando um pouquinho mais sobre cada um desses nomes. Aqui é só mesmo uma revisão do módulo, não é? Videoaula 17, nomes com Elohai. Elohai Helihot Selihot. Elohai Selihot, Deus do perdão. Elohai Maron, Deus das alturas. Elohai Mikarov, Deus está próximo. Elohai Ishi, Deus da minha salvação. Elohai Elohim, Deus dos deuses. Aqui, viu? Elohai Elohim, Deus dos deuses. Deuteronômio 10, 17. O Elohim aqui agora já foi traduzido como deuses. Tá vendo como é que a gente vai fazendo a ligação das coisas? Deuteronômio 10, 17. Elohai Elohim, Deus dos deuses. Elohai Mauzi, Deus da minha fortaleza. Elohai Terrilat, Deus do meu louvor. Elohai Kol Basar, Deus de toda a carne. Elohai Harihot Lekol Basar, Deus dos espíritos de toda a carne. Números 16, 22. Atik Yomim, um ancião de dias. Atik Yomim, o ancião de dias. Daniel 7:9, que está escrito esse ancião de dias. Tem música com esse termo, o ancião de dias. Hashem, o nome. Ra é o pronome, é o artigo, o. Ou a, né? Dependendo. E Shem é nome. Então, Hashem, o nome. Elohim Kedoshim, Deus Santo. Elohim Shaim, Deus vivo. Elá Shamiá Vará. Elá Shamiá Varar. Elá Shamiá Varar. Deus do céu e da terra. El Hakavod, Deus, o Deus da glória. Kavod significa glória. Ha é o artigo. El Hakavod, o Deus da glória. El Deut, o Deus do conhecimento. El Tzadik, o Deus justo. El Hanum, o Deus clemente. El Rahum, o Deus da compaixão. El Hu, o Deus que lhe deu vida. É claro, irmãos, que alguma pronúncia aqui pode estar errada, não é? A gente não tem nenhum domínio assim do hebraico para poder dar uma aula boa aqui do hebraico, não, mas algumas coisas a gente acertou, graças a Deus. Temos procurado aprender também em relação ao hebraico. E isso é importante, a gente sempre procurar aprender sobre o grego, sobre o hebraico. Se você tiver oportunidade, né, de acordo com a sua oportunidade, de acordo com a sua realidade, possibilidade, se você puder estudar o grego, puder estudar o hebraico,
grego e hebraico bíblicos. Se você gosta de pregar, de dar estudo bíblico, isso é muito importante. Procura até na internet algumas aulinhas de grego, de hebraico. Vai devagarzinho que você vai aprendendo. É importante a gente abrir o leque, né? Mas às vezes você não tem esse chamado também. Mas se você tiver o chamado de pregar, de ensinar, aí é importante conhecer um pouquinho de hebraico e de grego. Então, irmãos, assim a gente termina esse módulo. Com essa apresentação de hoje, nós terminamos o módulo 6, no qual nós estudamos a doutrina sobre Deus, a teologia propriamente dita. Não foi intenção nossa esgotar o assunto, mas acreditamos que o conteúdo teológico aqui apresentado vai contribuir muito para o nosso crescimento espiritual e crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Compartilha com irmãos e amigos esse estudo. Eu tenho certeza que tudo que nós falamos aqui, irmãos, é os nomes de Deus, falamos sobre os nomes de Deus, falamos sobre o Deus de pactos, o Deus de aliança, falamos sobre as alianças de Deus, falamos sobre a revelação de Deus, a revelação especial, a revelação geral, a revelação em Jesus Cristo. Falamos sobre os atributos de Deus, comunicáveis e não comunicáveis. Falamos sobre a grandeza de Deus, a transcendência de Deus, a imanência de Deus. Irmãos, um conteúdo muito profundo sobre Deus. E o conhecimento desse conteúdo, falamos sobre teísmo, deísmo, panteísmo. É um conteúdo muito importante que nos ajuda muito na hora de uma pregação, na hora de ministrar um estudo bíblico. Amém? Buscar esse conhecimento para a gente crescer nesse conhecimento, ter bagagem, ter argumento, ter conhecimento bíblico. E assim Deus ele vai aperfeiçoando em nossas vidas e nos fazendo instrumentos para a glória do seu nome e para que nós possamos levar a sã doutrina da palavra de Deus. A melhor maneira que nós temos, irmãos, de combater as heresias é ensinar a verdadeira mensagem do Evangelho, a verdadeira mensagem que está revelada na palavra de Deus. Amém? Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.